agradecer, pessoal, a todos vocês, prezados companheiros, queridas companheiras, agradecer aqui na pessoa da Michele, a todos aqueles companheiros e companheiras que ajudaram a organizar esse nosso encontro, agradecer aqui a Cristina, em nome dela, ao nosso partido, agradecer a nossa vereadora Telda, o Meiron, dizer para vocês que eu fico muito feliz de poder retornar aqui à Cachoeira, poder reunir aqui com esse público bastante diverso, mas que tem tudo a ver com o nosso trabalho, tudo a ver com aquilo que o Brasil está vivendo, os desafios que nós temos pela frente. Aqui eu tenho muitas pessoas que me conhecem há muitos anos, a Cleusa me conhece há muitos anos, a Malmira me conhece há muitos anos, né? Eu vou tentar falar um pouquinho para vocês. Né? Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que eu estou muito preocupado. Estou muito preocupado. Estava chegando ontem, fui a São Paulo ontem de manhã cedo. Cheguei em São Paulo, a presidenta Gleice tinha me ligado. Ontem um senhor de 61 anos, filiado do PT, em Balneário Camboriú, morreu espancado por uma pessoa que, num acesso de fúria, por uma discussão política, acabou agredindo esse filiado do PT, e esse senhor não resistiu, teve um ataque cardíaco e faleceu, fruto de uma agressão bárbara, né, do apoiador do clã do presidente da República. Me ligaram de Brasília, um médico de 45 anos, foi assassinado com um tiro de uma escopeta no rosto, numa abordagem da Polícia Militar. Ele estava estacionado na frente do Teatro dos Bancários, conversando com um amigo, 10 horas da noite. Eu tinha estado no Teatro dos Bancários, no ar, dos servidores, e a polícia disse que ele estava em atitude suspeita, deu um tiro de escopeta, matou um médico de 45 anos, com um tiro no rosto. Eu olho o jornal, Vinícius, uma jovem, estava indo para a universidade para defender o seu trabalho de mestrado sobre feminicídio, foi assassinada por um filho de um desembargador da Bahia, inconformado com o fim do relacionamento. A menina estava fazendo a defesa da sua tese de mestrado, sua dissertação sobre feminicídio, foi assassinada. O que está acontecendo? Né? O que nós estamos assistindo? Nós estamos assistindo é um ambiente crescente de intolerância, de ódio. A gente pensa um pouco de como estava o nosso país há 10 anos atrás. A gente chegava aqui em Cachoeira para comemorar as conquistas da administração municipal, para falar sobre a conquista da Universidade Federal, para falar sobre tudo aquilo de bom que o Brasil estava. A gente abre os jornais, qual foi uma boa notícia, qual foi a iniciativa do governo federal esse ano, que a gente pode dizer, não, isso aqui foi bom. Essa medida aqui foi bom para o povo brasileiro. Né? O que nós estamos assistindo? Nós estamos assistindo um processo acelerado de desmonte de um tipo de Estado, de um tipo de país que nós conhecemos, fruto do pacto que aconteceu no Brasil, que foi a Revolução de 1988. A Revolução de 88, ela desenhou um país. Foi ela que criou o SUS, foi ela que criou, né, o modelo da assistência social que nós temos hoje, da previdência social que nós temos hoje. Ela que fez o pacto federativo que nós temos hoje. Então, infelizmente, o Brasil hoje assiste um processo acelerado de desmonte do desenho do Brasil que nós conhecemos. Há 5 anos atrás, nós estávamos discutindo como é que nós íamos fazer para que os royalties do pré-sal chegassem para a saúde e a educação dos municípios.
Agora nós estamos discutindo quem é o país que vai comprar o nosso petróleo. Então há uma realidade acelerada. E vocês, companheiros e companheiras, eu brinquei com a Valmir aqui quando eu cheguei, falei para ela da potência da greve do magistério, os companheiros e companheiras da UERGS, que estão assistindo também, né? É um processo quase que inacreditável pela sua violência, pela sua velocidade, de ataque a direitos, de ataque às conquistas, de destruição de um conjunto de legados que foram frutos de muito trabalho, de muitos anos. As políticas públicas, de uma forma geral, agora eu conversava com a Michele, ela me dizia cada vez mais difícil poder encaminhar no INSS um conjunto de questões que envolvem benefícios, né? E que são cortados pelo governo. É o BPC que está muito mais difícil, os direitos previdenciários quase impossíveis de serem alcançados, são coisas básicas que a população tinha e que hoje já não sabe mais, né, a quem recorrer. Estamos assistindo um desmonte da saúde pública, da educação pública, de perda de soberania. Então esse é o cenário. Agora, por outro lado, companheiros e companheiras, um cenário objetivo como esse, ele cria as condições para que a gente possa se organizar. Tá? Infelizmente, a verdade é que uma parcela importante da sociedade brasileira acabou acreditando que, elegendo esse projeto, as coisas podiam melhorar. Acreditaram, né? Acreditaram na nova política, acreditaram que podia ser um governo comprometido com o combate à corrupção, acreditaram que... O que aconteceu? A história do Queiroz foi antes do Bolsonaro tomar posse. O Queiroz até hoje não deu um depoimento. O partido que foi criado para ser o representante da nova política, acabar, né? O escândalo do Laranjal, o escândalo, quer dizer, então, realmente assim é um cenário muito delicado. Agora, esse cenário cria a capacidade. Se nós formos ver, boa parte desses professores e professoras que estão na rua, mobilizados e lutando hoje, né? Ou o pessoal lá do judiciário, com certeza nós vamos encontrar muita gente que acabou votando neles, né? Esses dias que o Marco lá no Ministério do Trabalho, seus dores de mão, chorando pela extinção do Ministério, eu fiquei pensando comigo, mas quantas dessas pessoas aqui será que votaram no Bolsonaro? Mas será que não sabiam que o Bolsonaro era quem ele é? Será que não sabiam o que o Leite representava? Será que não sabiam a quem essas pessoas representam? A que interesses essas pessoas representam? Então, de certa maneira, essa questão objetiva que nós estamos vivendo, ele também acaba criando uma situação objetiva para que as pessoas pensem, reflitam. Que, na verdade, o que está em debate, o que está em jogo, é muito mais do que uma questão particular de uma outra categoria, mas é um projeto de país. É um projeto de nação. Quando eles querem atacar a UERGS, quando eles querem atacar a universidade pública, não é só porque eles não valorizam, eles acham que não tem que investir, eles acham que a educação superior deve ser uma possibilidade para um grupo restrito da sociedade, mas mais do que isso, cada aluno para eles é uma chance de uma vaga numa universidade privada. Cada vez que tu qualifica o SUS, para eles é uma consulta especializada a menos que um médico recebeu, que um hospital recebeu. Cada vez que nós ampliamos a oferta do ensino público, para eles foi uma perda do negócio, né? Cada vez que o ministro fala que vai reduzir as verbas para a educação, na Bolsa de Valores, as ações das universidades privadas disparam. Cada vez que ele fala que vai cortar dinheiro do SUS, as ações dos grupos privados de saúde disparam. Há uma relação direta, porque para eles tudo isso é um negócio, é uma mercadoria como qualquer outra. E o que nos resta, companheiros e companheiras? Né? O que nos resta diante desse clima de intolerância, de ódio? Em primeiro lugar, é continuar fazendo aquilo que nós estamos fazendo.
né? É um debate de informação, de esclarecimento. É claro que a grande mídia não nos oferece, nós temos que cavar os nossos espaços. Para vocês terem uma noção, eu vou completar agora 2 anos à frente da liderança do PT. Sou o primeiro líder da bancada que pela primeira vez ficou 2 anos. Eu nunca dei uma entrevista na Globo, eu nem quero dar, mas é muito estranho que nunca o líder do PT tenha sido chamado para opinar sobre nada. A RBS também não me entrevista. A RBS não nos dá a oportunidade de falar. A grande mídia, ela escolhe, inclusive, quem é a oposição. Ela escolhe quem é o que ela quer no governo e ela escolhe quem é que ela quer de oposição. Ela não permite que a nossa narrativa seja apresentada. Ela manipula a informação. Mas nós temos que criar o nosso canal para que as pessoas saibam. Hoje a gente consegue fazer. Imagina quando não existiam as redes sociais. A dificuldade que a gente tinha de fazer com que as pessoas conhecessem a nossa narrativa. O presidente Lula ficou 580 dias preso em Curitiba. É como se ele não existisse. Simplesmente a Globo, né? A Dilma, desde que não foi mais presidente, nunca mais citaram o nome. Esses dias, numa reunião da direção nacional do PT, estava o Haddad. O Haddad nos disse que ele chega nos lugares e as pessoas dizem assim: Haddad, tu sumiu, eu nunca mais te vi. Por quê? Porque a TV aberta nunca mais deu espaço para o Haddad. Então eles criam um projeto de invisibilidade para que as pessoas achem que não existem mais. Porque Lula, nunca mais ouvi falar do Lula, nunca mais ouvi falar da Dilma. O Haddad, a última vez que eu vi foi no programa eleitoral. Isso não é uma coisa que acontece por acaso. Né? Agora, para um partido como o nosso, que teve a sua presidenta da República cassada numa assembleia presidida pelo Eduardo Cunha, que teve um Lula impedido de ser candidato, lançar o candidato a presidente como o Haddad, que quem não era da educação de São Paulo, esse sim nunca tinha ouvido falar. Em menos de 60 dias, fizemos 30 milhões de votos. Elegemos a maior bancada de deputados e de deputadas, o maior número de governadores. Numa conjuntura como aquela, companheiros e companheiras. E no segundo turno fizemos quase 50 milhões de votos. Isso mostra a potência que nós somos. A capacidade que nós temos de fazer com que a população enxergue nessa bandeira, nessa estrela, também, né, uma bandeira de esperança, de mudança, de transformação, que se fortaleceu muito, companheiros e companheiras, com a saída do presidente Lula. Eu estive com o Lula em São Bernardo, eu estive com o Lula em Salvador, eu estive com o Lula agora em São Paulo. Eu posso relatar a vocês que é algo impressionante. Eles têm o medo do Lula, porque eles ficam imaginando o Lula voltar a rodar por esse país. Antes do Lula ser preso, eu acompanhei a caravana do Nordeste. Eu acompanhei aquela caravana aqui no Sul, do jeito que ela foi. Eu estava lá, em Bagé, quando aquele prefeito que deu o reino para o Mourão, estava lá comandando uma turba enlouquecida, que encheu a pedrada o ônibus com o Lula e a Dilma dentro. Esse que agora foi caçado, proibido de passar perto da prefeitura por ladrão, junto com todo o time da assessoria dele. Eu falei para o Mourão tem que devolver o reino para ele. Traz o reino para ele, Panaméria, de volta. Então, companheiros e companheiras, nós vencemos esse cenário de dificuldade de cabeça erguida. O presidente Lula nunca recuou 1 milímetro, nunca aceitou uma concessão que não fosse o reconhecimento da sua liberdade, da sua inocência. Então, eu quero dizer para vocês que nós estamos hoje num cenário muito diferente do que foi o cenário de 2016. E as eleições de 2020 vai ser um momento importante da afirmação do nosso projeto. Nós temos que voltar a ter como objetivo governar cidades importantes como Cachoeira, eleger bancadas de vereadores e de vereadoras, fortalecer o nosso projeto. E eu agora vou sair da liderança do PT para assumir a presidência aqui do PT do Rio Grande do Sul. E quero construir junto com vocês, né, um cenário para que a gente chegue com muita força no ano que vem. Quero estar junto com vocês aqui em Cachoeira, discutindo com vocês como é que a gente vai construir
o nosso projeto aqui na cidade, aqui na região. É para isso que eu vou me dedicar de maneira prioritária a partir do mês de dezembro. De resto, companheiros e companheiras, eu quero dizer para vocês que eu estou muito entusiasmado, né? Quando eu ia visitar o presidente Lula, eu tive a oportunidade de visitar o presidente Lula 6 vezes lá em Curitiba. Podia receber 2 pessoas todas as quintas-feiras. Eu tive a felicidade de que ele me chamou lá em várias oportunidades. E sempre que eu ia lá, na hora de ir embora, eu dizia: presidente Lula, o que o senhor quer que eu fale para as pessoas lá fora quando eu sair? Para essas pessoas que acreditam no senhor. Porque as populações mais vulneráveis, os negros, os índios, as mulheres, a comunidade LGBT, os deficientes, são essas pessoas que mais sofrem essa política de discriminação, de preconceito e de ódio desse governo. São essas pessoas que mais sofrem. Eu perguntava ao presidente Lula: presidente Lula, o que o senhor quer que eu diga para as pessoas quando eu sair lá fora? Ele disse: em primeiro lugar, eu disse que eu estou bem. Pode olhar, eu estou magro, fazendo ginástica, estou estudando, vou me preparar para casar, né? E tu diz assim: o Lula está de cabeça erguida. E não é porque a mãe dele fez ele sem pescoço, né? Minha mãe já me fez sem pescoço para eu não baixar a cabeça para ninguém. Mas eu não baixo a cabeça porque nós não vamos baixar a cabeça para essa gente. Eu não quero só que seja reconhecida a minha inocência. Quero que seja reconhecida a culpa de quem fez isso para mim. Quero que seja investigado. O juiz que me condenou virou ministro do presidente que deu eleição porque eu não pude concorrer. Isso é um escândalo em qualquer lugar do mundo. Mas, tu avisa que eu estou voltando. Pede para o pessoal se preparar que eu estou voltando. E quando eu cheguei lá no Congresso do Partido, no final de semana, que eu tive a oportunidade de falar na abertura do Congresso, eu disse: presidente Lula, quando o senhor foi para Curitiba, eu estava lá em São Bernardo naquele dia, e o senhor disse: se acontecer alguma coisa comigo, eu preciso caminhar pelo Brasil pelas pernas de vocês. Se acontecer alguma coisa comigo, eu preciso continuar falando com o país pela voz de vocês. E nós fizemos o que o senhor nos pediu. Para mim, particularmente, vou ter a felicidade de entregar a liderança com o senhor solto, né? Que para mim é uma enorme responsabilidade de ter permanecido na liderança pedindo do senhor poder concluir o meu mandato com o senhor solto. Só que agora nós estamos cansados de fazer as coisas sem o senhor. Agora nós queremos o senhor de volta, percorrendo o Brasil conosco, recolocando na alma, no coração do povo brasileiro a esperança de que nós podemos ter um país diferente do que esse que nós estamos vivendo, recuperar o nosso conceito de soberania, voltar a dizer que a riqueza desse país é nossa. E o povo estava com muita saudade do senhor, né? Então, gente, eu estou aqui para reafirmar com vocês essa disposição, os companheiros e companheiras das entidades, dos diferentes grupos sociais que estão aqui. O PT está do mesmo lado onde ele sempre teve, do lado do povo trabalhador, do lado das pessoas exploradas, do lado das pessoas oprimidas, do lado daquelas pessoas que precisam ter voz, ter vez, que muitas vezes não encontram um espaço de disputa política na sociedade que não seja ao nosso lado. Nós estamos desse lado, aonde nós sempre estivemos, junto com vocês e com o Lula, para mudar esse Brasil, para mudar o Rio Grande, para mudar a Cachoeira. Um grande abraço para vocês, obrigado pela atenção.